E aí, gente, tudo bem? Faz tempo que não tem minha carinha aqui nesse canal, mas ultimamente, na verdade, recentemente, uma pessoa comentou, eu postei aqueles TBT, né? E eu postei fotos minhas na França, na Espanha, em Portugal. E aí uma pessoa disse assim: Gabi, conta mais sobre essa viagem que você viveu há quase 2 anos atrás, em 2023. Eu disse: não, quer saber? Vou gravar um vídeo pro YouTube, faz tempo que eu não faço isso. E acabo contando lá, e lá eu tenho mais liberdade de espaço para poder explicar exatamente o que aconteceu. Por que que eu viajei em 2023 para Portugal, para Espanha, para França, e como foi que a gente se organizou para fazer? Sabe aquele papo de amiga que a gente tem, tipo, amiga, vamos viajar, vamos para França, vamos para Paris? Então, começou assim, eu e Jéssica, uma amiga minha, a gente tava conversando na cafeteria e disse assim, mulher, eu quero muito viajar, já fui pra Roma, acho muito legal, quero viajar de novo pra Europa. E eu já tinha ido pro Panamá, pra Costa Rica, e eu disse, não, quero também, vamos lá. Começou assim, né? Aí a primeira coisa que a gente fez foi começar a juntar dinheiro, porque a gente sabia que uma viagem pra Europa gasta, né? Assim, Gabi, tu é rica, tu é isso, tu é aquilo. Não. Mas foi um planejamento, uma organização, e eu tinha uma amiga pra dividir esse sonho comigo. Então, assim, na verdade, ela me tinha pra dividir o sonho com ela, né? Porque começou dela. E aí eu, não, sempre fui assim, uma pessoa que topa tudo. E eu disse, não, pois vamos ver o que é que a gente faz. A gente começou a juntar dinheiro. A gente começou a juntar dinheiro aos pouquinhos e tudo, e aí a gente descobriu que a Jornada Mundial da Juventude ia ser em Portugal. E aí ela pegou e disse assim, por que a gente não vai pra Portugal? Mas em Portugal, aproveita que a cidade vai estar super estruturada pra poder receber as pessoas que estão indo, os milhares de jovens que estão indo para a jornada, e a gente começa em Portugal e depois a gente vai ali para os países vizinhos. E a nossa ideia inicial era fazer Portugal, Espanha, França e Roma, né? Mas, na Itália no caso, mas a gente começou a se programar por Portugal, chegamos até a França e vimos que a gente não ia ter dinheiro. Chamamos uma dupla de amigos nosso, né, pra poder viajar com a gente. Na verdade, a gente chamou até outras pessoas, mas as pessoas foram desistindo. No final ficou eu, a Jéssica, minha amiga, e os 2 amigos, o Wendel e o Charles. Tava no mestrado quando eu viajei, eu só tinha, assim... Enfim, fui juntando um tempo, mas não tinha muito dinheiro, né? Mas os meninos trabalhavam, né? Todos os outros trabalhavam mesmo. E a Jéssica, ela é muito organizada financeiramente. Então a gente foi se organizando. Inclusive, eu acho que eu fui a que levou mais dinheiro. Eu tava até perguntando quantos euros eu tinha levado. Eu fui a que levei menos dinheiro. Mas assim, deu. Lá eu fiz uma conversão lá, mas que tava mais alto, né? O euro. Mas assim, deu pra levar. Fizemos tipo assim, tudo. Não fizemos tudo. A gente sabia que a gente ia estar numa viagem no estilo de mochilão e que a gente não ia ficar em locais confortáveis, a gente não ia comer em restaurantes caros, a gente ia realmente pra conhecer o país, certo? E aí eu vou dar as dicas pra vocês, eu pedi até pra Jéssica, que ela tem uma cabeça melhor, e ela fez a planilha, pra reunir as informações e pra poder compartilhar com vocês, né? Eu não me lembrava mais de tanta coisa. Bom, a primeira coisa que a gente foi atrás de saber era o cartão de crédito, porque a gente tinha que pedir. Eu tinha passaporte, então os outros também já tinham passaporte, a gente precisa do passaporte, certo? E aí, a gente foi organizando. Portugal, o que é que a gente vai fazer em Portugal? A gente foi organizando os locais turísticos, na verdade, acho que Portugal fui eu, assim, que dei uma olhada, dei uma pesquisada. Espanha e França eu acho que foi a Jéssica. Mas aí Portugal a gente foi pesquisando, né? Aí como a gente ia descer em Portugal, a gente foi pesquisar a passagem de avião, que foi pela TAP. Procuramos passagens, na verdade, por várias empresas, mas a TAP era a mais em conta, foi a mais em conta. Quem pesquisava isso e quem ficava acompanhando isso tudo era a Jéssica, porque ela conseguia ir pesquisando e fazendo, e realmente precisa de uma pessoa que esteja ligada em tudo, assim, de estar pesquisando, de estar buscando, de ver os dias que estão mais baratos, os dias que estão mais caros, tanto para passagem, né, quanto para o euro também, porque a gente comprou um cartão, né, o Wise, para poder a gente gastar e usar lá na Europa.
E a gente precisava fazer a conversão. Então, quando o euro tava mais barato, a gente fazia a conversão porque valia mais a pena, né? Então, a gente ia fazendo a conversão aos poucos pelo aplicativo do Wise. Não é Waze, é o Wise. A passagem Fortaleza-Lisboa foi 2.700 na época. E a passagem Paris-Fortaleza, que foi o que a gente fez, foi 3.150. Com uma bagagem despachada. Porque a gente foi com a bagagem de mão, mas a gente quis comprar lá na Europa uma bagagem pra gente trazer todas as coisas que a gente tava comprando, né? Roupa, lembrancinha pra família e tudo. A gente não trouxe muita coisa, mas assim, a gente trouxe mais coisas do que levou, né? E aí a gente precisava de despachar uma bagagem e a gente pagou pela bagagem despachada. Então foram esses valores. Então a gente conheceu muitos lugares. Deixa eu abrir aqui as fotos, porque eu não tenho decorado os lugares que a gente foi. Mas eu até tenho um destaque lá no De Frente Comigo, todos os lugares que a gente visitou. Uma lista dos lugares que a gente visitou. No Instagram, eu tenho Lisboa 1, Fátima, porque Fátima a gente visitou bem no período que a gente estava em Portugal. E Lisboa 2. É a acomodação, né? Antes de eu explicar os locais que a gente visitou. A gente pesquisou no Airbnb. A gente queria um lugar confortável, que coubesse todo mundo, que não fosse tão grande nem tão caro. A gente encontrou um lugar que era acessível de morar, foi bem avaliado no Airbnb, e a gente pegou no Airbnb. A vista do banheiro, que era os fundos da casa, gente, era incrível. A gente conseguia ver Lisboa, assim, bem legal. E aí, a gente estava relativamente próximo do centro, a gente conseguia ir a pé, mas a gente usava na Europa 2 aplicativos de transporte. Pegávamos metrô, mas, se eu não me engano, em Lisboa a gente não pegou metrô. Pouco, na verdade. Pegávamos mais Uber ou Bolt, que era o transporte, tipo, que era favorável pra gente, né? Fomos no Mosteiro dos Jerônimos, fomos, deixa eu ver mais, no Padrão dos Descobrimentos, visitamos muitas igrejas, porque assim, nós todos éramos da comunidade Shalom. Então a gente tinha um ideal de fazer um mochilão, mas um mochilão no estilo de peregrinação. E muitas igrejas estavam muito preparadas para receber os peregrinos da jornada. Então a gente visitava muita igreja. Então o nosso foco ali era conhecer muita coisa também católica, visitar coisas de santos, era o nosso intuito, né? Mas também a gente pegava a parte turística, né? Em Portugal a gente gastou pouquíssimo com local. Se eu não me engano, a gente gastou inscrição, ingresso, né? No Mosteiro dos Jerônimos. Mas aí, ó, fomos no Padrão dos Descobrimentos, na Torre de Belém. Aqui a gente almoçava uma coisinha mais ou menos. Visitamos muitas igrejas, igreja de Santo Antônio, catedral, e a gente fazia muita coisa a pé também, ficava morto, mas era bem legal, porque a gente ia descobrindo a cidade, né? E a gente ia pra fomos pra uma vista chamada Miradouro de Santa Luzia, e a gente subiu de bonde até lá. E é muito legal, gente, o bonde é fantástico, fantástico. Vale a pena, assim. É super confortável, não é? É um meio de transporte que ele dá uns balançados assim, mas a experiência é fantástica. Subimos pro Aquário de Portugal, de Lisboa. Gente, o que é aquele local? Surreal. Eu não tenho mais vontade de ir em nenhum aquário que não seja daquela categoria, porque é um negócio grandioso, grandioso. Lá o aquário ele é dividido nos oceanos, então você começa, se eu não me engano, no Pacífico. E aí tipo assim, tem os animais que moram, né, naquele tipo de... Gente, é fantástico, fantástico, vale a pena. E a gente subiu de teleférico, era uma coisa que a gente não tinha programado, mas valeu muito a pena, a vista é linda. E foi um investimento que a gente fez, foi bem bacana. O aquário, eu postei várias coisas sobre o aquário no Instagram, porque é muito, muito, muito bacana.
No Museu Arqueológico do Carmo, que era um local que estava fechado, mas a gente andou por lá por dentro e saímos dentro do elevador de Santa Justa, que era um elevador que você paga para subir. Ele é num local bem famosinho, numa rua bem famosinha lá de Lisboa, e para você subir pelo elevador de Santa Justa você paga. Mas eu já tinha visto um vídeo e é muito interessante esses vídeos de tour aqui no YouTube, que as pessoas dão muitas dicas legais. E eu já tinha visto que a gente pegava uma rua que saía lá em cima. A gente via, tirava uma foto lá, via a vista, não precisava descer nem subir no elevador. E era de graça. E aí a gente andando, o legal assim do mochilão, de você sair andando aleatoriamente. A gente andando descobriu e saiu bem em cima do elevador. Fomos na livraria mais antiga, que a pessoa até posta lá, a gente entrou e a gente viu, a gente não era uma programação, mas andando descobrimos. Fomos no Miradouro de São Pedro de Alcântara, que é um local muito lindo de vista, muito bacana. Fomos na Feira Vocacional da JMJ, porque a nossa programação, apesar de não estarmos inscritos na Jornada Mundial da Juventude, a gente ia e visitava, víamos as pessoas da comunidade, então a gente foi na feira, pegamos um trem, gente, loucura total, muito lotado, porque já era o pessoal da jornada chegando, e já era no período que era um dos nossos últimos dias. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui o metrô, filas e filas dentro da estação de metrô, porque já é a galera da jornada toda. Fomos um dia no Aleluia pra ver a nossa comunidade, né? E aí pronto, já estávamos nos organizando pra ir embora. O bairro que a gente ficou foi o bairro do Rossio, lá em Lisboa. E é isso. Então vamos falar agora de Fátima. Porque dentro de cada país nós escolhemos uma cidade de algum santo para poder visitar. E Portugal, claro, conhecidíssima, Fátima. A gente queria visitar Fátima, né? Então nós fomos pra Fátima, de Lisboa pra Fátima, numa empresa de ônibus chamada Flixbus. Na época, a Flixbus não tinha aqui em Fortaleza, no Ceará, e tinha na Europa, mas agora ela já tá aqui, né? E é bem legal ver ela. Enfim, era o valor mais acessível e a gente pegou um ônibus super confortável. Eu não me lembro exatamente o tempo, mas foi 1 hora e um pouquinho pra gente chegar em Fátima, entre 1 e 2 horas. E aí, gente, belíssimo, né? O santuário. O que é aquele santuário? Eu não consigo descrever. Não sei se foi o lugar mais forte. Não, foi o lugar mais forte, assim. A gente via, a gente pisava ali e a gente ficava muito arrepiado, porque é um local de fé e de experiência ali que surreal, eu não tenho assim palavras mesmo pra explicar. Foi um lugar muito, muito forte. Não apenas pela história da igreja, né? Não apenas pela história de Nossa Senhora de Fátima, dos pastores, mas pela fé do povo, sabe? Lá tem tipo um tapete enorme, assim, para as pessoas andarem, porque ao lado é pedra, mas em cima desse tapete é mais lisinho, mas as pessoas vão de joelho, assim, descendo. No Instagram eu mostro. Vão descendo ali aquela parte e, gente, surreal. Então fomos pra Fátima de ônibus e lá ficamos o dia inteiro, né? Porque, e a gente queria ficar muito mais, assim, a gente não consegue, a gente via tudo muito rápido, porque é muito grande a parte de peregrinação, né? Então a gente teve que ver tudo muito rápido. Rezamos muito rápido lá onde tem os túmulos da Jacinta, da Lúcia e do Jacinta, Lúcia de um lado e Francisco do outro. Francisco do outro. É bem legal lá. E aí tem a Basílica, né, também lá. E aí depois a gente foi pra Vila dos Três Pastorinhos, onde tem a casa onde eles moraram, onde tem, assim, mais descrito a história deles, né, a história da família. E aí tem diversas relíquias, ó. No Instagram eu boto vários detalhes desse local deles, onde eles moraram, né. Lúcia. A casa deles, deixa eu mostrar aqui. Detalhes da casa, né? Enfim. Aí participamos da missa de 15 horas lá em Fátima. Tem missa o tempo todo. Fomos nos museus dos Terços e voltamos. Ó, 1 hora e 20 de Lisboa. Compramos a
passagem pelo app, pelo aplicativo do Flixbus. Fomos até a Vila dos Pastorinhos. Existia uma condução que levava, tipo, um transporte que levava por 6 euros cada pessoa. Mas a gente foi de Uber e a gente pagou 4 euros. E quando a gente dividia por 4, né, ficava 1 euro pra cada. Porque a Vila dos Pastores, ela não fica ali perto do santuário, ela fica mais afastada. Enfim, aí as lembrancinhas que compramos lá, algumas coisas, porque valia sim a pena. E aí fomos para Espanha de ônibus, também pelo Flixbus. Demoramos aí algumas horas, passou quase o dia todo. Pegamos o ônibus em torno de 10 e pouco. Só que teve um trânsitozinho para poder sair de Portugal por conta da chegada do Papa. Eu não me lembro exatamente, e na verdade a gente nem sabia, né? Chegamos em Madrid às 9 e pouco da noite, mas ainda estava super claro. Deixa eu mostrar pra vocês o videozinho. Ó, isso aqui a gente 9h47, ainda tá super claro. Isso aqui já era a gente indo pro local onde a gente ficou. Ficamos perto da Gran Via. Gran Via é a avenida principal de Madrid, porque a gente conseguia fazer tudo a pé. A gente conseguia fazer muita coisa a pé. Então, a gente ficou perto da Gran Via, então a gente visitou muita coisa. Uma coisa muito interessante que eu vi lá é que essas fast food, né, a gente foi jantar fast food, se eu não me engano, Burger King ou McDonald's, não lembro. Acho que foi no Mac. E aí, tinha Coca-Cola de vários sabores. Loucura total. A gente foi pra Puerta del Sol, que é um ponto turístico. Fomos pro Marco Zero, também, que é um ponto turístico. Plaza Maior, tudo a pé, viu? Plaza Maior, que é um negócio bem fechadão. Vou tentar deixar umas fotos aí pra vocês. E fomos pra muitas igrejas de novo, né? E, gente, o que são essas igrejas da Europa? Madrid, na verdade, Espanha, né, é um local que as igrejas, elas são muito imperiosas. Elas têm as igrejas europeias como um todo, elas são, né? E a gente consegue perceber uma parte disso nas igrejas mais antigas aqui. Mas Fortaleza não tem muitas igrejas nesse formato. Acredito que Minas Gerais tenha, Rio de Janeiro também, eu sei que tem, né, as igrejas assim, mais antigas, com uma pegada mais europeia. Mas Fortaleza é muito difícil, né? Até a própria catedral, você percebe que ela é nova, assim, não tem muito o formato, nem a imperiosidade de uma igreja da Espanha. E Espanha foi o local que eu achei que as igrejas eram, tipo, mais... tudo muito... Você percebe muito ouro, muita... Gente, olha, só indo mesmo, certo? Pra poder sentir e saber. Fomos na Catedral da Espanha, visitamos lá, tem uma parte lá, São João Paulo II, belíssima. E aí, visitamos o Palácio Real de Madrid, que você paga pra visitar. Mas a partir das 5 horas da tarde, 17 horas, é o horário dos pobres. Muita coisa a gente foi pesquisando pra saber se valia a pena, se era legal e como a gente poderia pagar mais barato. Então nós fomos pra uma fila, às 4 horas nós já começamos a compor a fila. E às 5 horas, as pessoas que não compraram ingresso, elas entram de forma gratuita. Só que tem pouco tempo pra ficar lá, né, pra visitar. Mas deu super certo pra gente. A gente ficou nessa fila, rezando pra dar certo essa ideia deles abrirem 5 horas. Então, 5 horas da tarde, 17 horas, eles abriram o Royal Palace, né, que é o Palácio Real. E a gente visitou. Gente, lá não pode tirar foto lá dentro mesmo. Mas, gente, fantástico. Muito lindo. Tiramos um dia para ir até Ávila. Gabi, Ávila é a cidade de Santa Teresa de Ávila. Queríamos conhecer a cidade, fomos de trem, e foi muito legal a experiência. Gente, o trem, confortabilíssimo, maravilhoso. Chegamos e eu fiquei apaixonada pela cidade de Ávila, apaixonada. O interior da Espanha, gente, sem palavras, não gostei de Madrid, achei as pessoas muito... impacientes e ignorantes. Graças a Deus teve um dia que a gente achou uma brasileira no local onde a gente estava.
Mas não gostei. Mas o interior da Espanha, pra mim, foi perfeito. Ávila é linda, é uma cidade que você quer envelhecer lá. Sabe? Cheio de dozinhos, lindo. E lá também tem muitos, ó, vou mostrar um vídeo que mostra mais ou menos aqui a Basílica de São Vicente. A imperiosidade da Espanha, como é. Isso aqui é no interior, imagine na capital, como as igrejas são. Aí fomos no Museu de Santa Teresa, vimos muito, conversei aqui, né? Isso aqui eu acho que é a catedral lá de Ávila. E conhecemos um pouco do Museu de Santa Teresa. E visitamos mais igrejas em Madrid. Passamos por aquele banco, né, da Espanha, da Casa de Papel. E fomos para um parque chamado El Retiro, que é super conhecido lá, que as pessoas passam, tipo, tempo lá. Na Espanha a gente gastou muito pouco mesmo, porque todas as coisas que a gente foi visitar eram gratuitas, assim. Por exemplo, o Palácio Real é pago, sim, mas a gente foi no horário que dava pra entrar de graça. Os outros pontos turísticos foram muito tranquilos. A Ávila a gente pagou no museu, pra entrar no museu, participamos da missa lá. Mas assim, se a gente não quisesse levar lembrancinha, não. Conhecemos o Museu de Santa Teresa d'Ávila, visitamos a cidade e foi isso, não gastamos muito, né? Vamos agora pra França. Fomos pra França, também de ônibus, aí nós gastamos, foi muito difícil, assim, a parte da França. A França é bem legal, mas a parte que a gente, o formato de viagem que a gente fez foi algo que eu não faria novamente. Porque gastamos muito tempo, não era tão confortável, mas fomos de ônibus. Demoramos 17 horas pra poder passamos a noite viajando, pra poder passar pela fronteira, a gente precisa dar nosso passaporte, né, pros policiais. E é uma coisa que eu não faria novamente, certo? Mas chegamos em Paris cansadíssimos, né, a acomodação que a gente ficou não foi uma acomodação boa, sofremos depois com isso. Mais perrengues de viagem, faz parte, hoje eu só conto história e, tipo, gargalho muito contando todos os perrengues que eu vivi. Paris a gente não entendia nada, a gente não falava inglês e a gente entendia um pouco de inglês e eu entendia um pouco de francês, mas, tipo, muito pouco, não conseguia falar, conseguia pedir café. E foi bem difícil a comunicação na França, porque realmente você precisa pedir licença pra poder falar inglês, e a gente não falava nem francês nem inglês. Mas, gente, croissant, sem palavras, o que é um croissant francês? Um amanteigado, folheado, perfeito, maravilhoso. Como é que a gente andava na França? Também podíamos pedir Uber ou Bolt, mas muitas vezes nós preferimos andar de metrô ou de ônibus. No caso onde a gente ficou hospedado, a estação de ônibus de metrô mais próxima estava quebrada, então muitas vezes a gente optou pelo ônibus, mas andamos de metrô. E aí como é que a gente fez? A gente comprou, dá pra você comprar o ticket único, né? Mas é muito ruim, porque se você quiser andar de metrô num horário que o metrô, a parte do metrô que compra o ticket não tá aberto, né? Aí é bom você ter extra. E aí o que a gente fez? A gente comprou um pacote de ticket. Lá a gente pode fazer esse pedido, a gente pede um paquetinho. Eu não me lembro como é um paquetique. Eu não sei o nome exato, mas a gente compra um pacote com 10 tickets. Que esses tickets servem tanto pro metrô quanto pro ônibus. Então era perfeito pra gente, que a gente guardava vários. E a gente precisa passar no metrô. Aqui não é uma dica de viagem, tá, gente? Tem gente especialista que explica bem detalhado como que você faz todas essas coisas. Eu falo da minha experiência, tá? Então a gente precisava usar o ticket pra passar no metrô. Quando a gente usava esse ticket no metrô, no ônibus, a gente não podia jogar esse negócio fora, porque lá tem fiscal, que eles podem entrar no ônibus ou no metrô a qualquer momento pedindo o ticket que você utilizou. Então, você guarda até o final da viagem, depois você rasga e despreza pra não usar, porque depois ele perde a validade, né? Assim, ele entra na validade, ele fica... Enfim, vocês entenderam, né? E aí, isso às vezes dava muita confusão, porque a gente tava com vários tickets. Teve uma hora que eu acho que eu passei um que não era, ou que eu tinha um a mais e a gente tinha usado todos os tickets uma confusão.
Mas deu tudo certo, a gente não passou por nenhum fiscal, a gente não precisou entregar nada pra fiscal nenhum. Então, o que é que a gente conheceu em Paris? Jardim do Palais Royal. A gente foi no jardim, tava sendo até gravado alguma coisa, um filme, uma série, alguma coisa, Palais Royal. Fomos no Louvre, mas não entramos no Louvre. Uma coisa, né? A gente não visitou muito museu na França, porque a gente sabia que era muito caro. Então a gente ia pra conhecer a França, as coisas que dava pra conhecer sem gastar muito. Então não passamos por muitos museus. Acessamos o Louvre na parte de baixo e tiramos algumas fotos lá. E na parte da frente do Louvre também tiramos várias fotos. Fomos na torre, né, gente? Famosíssima e maravilhosa. E quem vê cara não vê perrengue, tá? Comemos olhando pra França. E aí eu vou contar uma história engraçada, né? Estávamos lá, cansados, estressados uns com os outros, né? Quando a gente viaja muitos dias com amigos, a gente começa a se estressar. Mas faz parte. Estávamos estressados, queríamos comer, uma parte do grupo queria comer no sol, outra parte não queria comer no sol. E aí sentamos os amigos que queriam comer no sol ali. E o Wendel olha pra mim, olha pra gente assim, né? Diz assim, gente, tô sentindo fedor. Aí eu não tô sentindo. Eu, acostumadíssima já com o clima europeu. Tô brincando. Brincadeira. Disse que não estava sentindo nada. Tô sentindo um cheiro ruim, tô sentindo um cheiro ruim, tô sentindo isso, a gente olhando pra torre de frente. Tô sentindo um cheiro ruim, de vez em quando ele falava, que fedor é esse e tudo. E aí, depois de um tempão, a gente já tinha comido, já tinha feito tudo. Levantamos. Quando a gente levanta, o que é que tinha lá? Do lado? Um rato morto. Lá na grama, pertinho da onde a gente tá sentado. Ai, meu Deus. Jesus amado. Mas, enfim, eram essas experiências, né? Fomos na Champs-Élysées. Andamos no shopping na Champs-Élysées. Queríamos um banheiro. Não tem banheiro em shopping. Tivemos que pagar para utilizar o sanitário. Ou a gente utiliza os sanitários públicos, que em alguns locais, tipo, eu tive uma experiência boa, mas a Jéssica não tava aguentando, precisou ir num que tinha muito movimento, então não foi legal, assim. Andávamos muitos passos, aí tirei fotos de outras, Louis Vuitton, lá na Champs-Élysées, um negócio caríssimo. Fomos em igreja, Notre Dame, que era perto de onde a gente estava. Voltamos para a torre para ver a torre de noite, bem brilhosa, acender as luzes da torre. Fomos em Montmartre para ver a Basílica Sacré-Cœur. Visitamos a Basílica. Na verdade, eu e Jéssica visitamos a igreja, a Basílica. Os meninos não quiseram entrar, mas é muito linda, muito linda. Depois fomos na Notre Dame. Mas ela estava em reforma, então depois do incêndio, né, então a gente não conseguiu entrar, não conseguiu ver nada, que é uma coisa que me frustrou muito, não queria, enfim, vocês entenderam, né? Fomos, aqui foi uma experiência fantástica e a gente encontrou gente da comunidade lá. Fomos na capela da Medalha Milagrosa. Gente, lá tem um corpo incorrupto da Catarina Labouré, que foi a santa que viu Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, né? Gente, lá, olha, eu vou mostrar aqui pra vocês porque, gente, surreal. Lá é surreal, lindíssimo. Olha isso aqui, São José, gente. Que é o meu santo de devoção maior, né? Não tem nem palavras pra um negócio desse. E aí lá é muito bonito, participamos de uma missa lá. Não tenho o que dizer. Lindo, uma mulher que fazia o coro, o órgão atrás. E a mulher cantando maravilhosamente, aquela igreja ecoando, a igreja ecoando. Gente, surreal, lindíssimo. Fomos no Jardim de Luxemburgo, que também era de graça, a gente sentava. E lá, uma coisa muito engraçada na França é que tudo que é pra sentar fica pro público. Pro público não, tipo assim, pra rua. Tanto no parque como em restaurantes. Então, você nunca fica de costa pra onde as pessoas andam, sabe? A não ser que você queira mesmo, né? Mas no parque, o parque tem, tipo assim, árvore e tudo, né? Os bancos são virados pra onde as pessoas passam. Não tem bancos de rodinha, assim, sabe? Tanto no restaurante como nos parques. Fomos no Panteão, tiramos fotos em frente ao Panteão.
Visitamos outras igrejas, fomos no local onde era gravado a Emily em Paris, aquele condomínio dela, né, o restaurante do Gabriel. E aí teve um dia que os meninos foram andar de barco pelo Rio Sena, e eu e a Jéssica, a gente não have money. E a gente decidiu ficar pelo jardim e depois voltar pro lugar onde a gente estava hospedado. Mas a gente pegou o ônibus errado, e a internet já tava no nosso limite, assim, no pacote, no final da nossa internet. A gente não conseguia olhar. A gente acha que é aqui tudo. A gente conseguiu. Mas o ônibus tava indo no final da linha. E o pobre motorista, gente, sério, os franceses pra mim foram uma experiência mais legal. Portugal, eles falam a nossa língua. Por mais que eles tenham um sotaque deles, né? A gente consegue entender o português de Portugal. Na Espanha, a gente consegue entender um pouquinho, mas eles são muito impacientes pra explicar. Agora, a França, que eu achava que fosse a parte mais difícil, pra mim foi a parte mais fácil. Porque eles sabiam que a gente não entendia a língua, mas eles tentavam ali entender, sabe? A minha experiência foi com os franceses que eles eram pacientes. Até o Uber que a gente pegava, ele super simpático. A gente tava bonjour e tudo, e a gente só ficava no bonjour. Mas a gente percebia um desejo de querer ser entendido e de tentar entender, sabe? Eu achei isso muito legal na França. Apesar de ter muita gente que teve experiências ruins, né? Mas aí a gente pegou o ônibus errado, fomos pro final da linha, a gente tentou se comunicar com o motorista pelo Google Tradutor. E ele explicou, não, gente, eu vou ficar parado uns 15 a 20 minutos. Isso ele digitou também, né? Mas não tem problema, vai passar onde vocês querem. Vai demorar um pouquinho, mas é isso mesmo. A gente tava pertinho já do final da linha, uns 3 ou 4 quarteirões. E aí ele ficou parado um tempo, depois a gente pegou ele voltando e fomos pra casa. E aí na França, né, a gente decidiu ir pra Lisieux, que é a cidade de Santa Terezinha. E Lisieux também pra mim foi uma experiência muito forte, assim, muito boa, porque eu tive era um tempo que eu não tava muito bem no mestrado. E ver ali Santa Terezinha me lembrou muito de Nossa Senhora do Sorriso. E, assim, eu tava sendo muito formada em relação a esse assunto, em relação a sorrir, meio às dificuldades e tudo, né? Eu sempre, pra mim, prezei muito o sorriso. E foi muito bacana. Lá a gente escolheu um restaurante, né, pra ir. Aí, isso é uma parte engraçada e bem legal. Porque no restaurante, né, o pessoal disse assim, gente, vamos escolher um restaurante que não tenha, porque lá lá tem sempre aqueles, tipo, eu esqueci o nome agora, mas que fica o cardápio na porta do restaurante. E aí tem prato do dia e tem as opções. Aí os meninos, gente, vamos ficar nesse, a gente aponta qual prato que a gente quer e aí a pessoa traz. Aí eles dizem assim, não, vamos para um local onde o prato do dia é só um e a gente só diga assim, prato do dia. E aqui a pessoa vai trazer o prato que for. A gente não sabia, era muito difícil pra gente se comunicar na França. A gente escolheu só tinha uma opção. Só que no final não tinha só uma opção. A gente pediu o prato do dia, o homem deu um bocado de opções. E a gente, pra escolher, mas deu tudo certo, a gente conseguiu comer, a comida era boa. Não era essas coisas, mas era boa. A gente conseguiu comer bem. E a sobremesa também conseguimos pedir um petit gâteau, uma coisinha assim, bolinho francês, bem legal. Fomos na igrejinha de Santa Terezinha e fomos na casa de Santa Terezinha, mas na época que a gente visitou, ela tava em reforma e a gente não conseguiu entrar, então a gente ficou só lá no muro. Aí a gente tem que voltar pra visitar realmente a casa de Santa Terezinha. Fomos na Basílica de Santa Terezinha, visitamos tudo que deu pra gente visitar, a gente visitou lá em Lisieux, né? Tudo que remetia a Santa Terezinha. A Basílica é cheia de relíquias dela. Os valores, né, que eu vou compartilhar com vocês. A passagem de Lisboa para Fátima foi 20 euros, ida e volta, e o tempo era 1 hora e 20 minutos. A passagem de Lisboa para Madrid foi no Flixbus, foi 110 reais, com 8 horas de viagem. A passagem de Madrid até Ávila foram 22 euros, ida e volta, pelo trem Ómnium, com um tempo de 1 hora e meia de trem. A passagem de Madrid até Paris foi 220 reais, com 16 horas pelo Flixbus.
A passagem de Paris a Lisieux foram 66 euros. Foi a passagem mais cara que a gente pagou, mas o que era mesmo. Com um tempo de 2 horas e 20 minutos. Esses 66 euros foi ida e volta. A hospedagem de Lisboa nós pagamos 2.590 e ficou 518 para cada pessoa. A passagem a hospedagem de Madrid ficou 256 reais para cada pessoa. E de Paris ficou 630 reais para cada pessoa. Numa viagem para 4 pessoas, né? Mas a nossa experiência não foi boa. Eu pagaria hoje, me organizaria para pagar R$1.000, R$1.500, o que fosse, para realmente ficar num canto muito bom e confortável. Pagamos um seguro viagem de R$115 para 16 dias. Com certeza hoje as coisas estão bem mais caras. Pronto, gente, é isso. Foi um sonho, uma aventura realizada. Não faria do mesmo jeito hoje, me organizaria melhor. Mas hoje eu não viveria da mesma forma. Hoje eu namoro, né? Com planos pra casar em breve, se Deus quiser. E assim, né? Tipo, se a pessoa me chamasse pra fazer esse tipo de viagem, hoje eu não iria, porque os meus propósitos mudaram. Então realmente aconteceu quando tinha que acontecer. E aí é isso, gente. Espero que, enfim, seja útil a experiência, né? O compartilhamento da experiência de alguma forma. E eu tô com saudade do YouTube. Espero voltar aí com outros assuntos em breve. Beijo. Deixem um like se vocês gostaram. Tchau!